Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Arthur Silva, graduado em Engenharia Mecânica. E vamos falar sobre o uso da escama de peixe para gerar energia. Arthur, é um prazer imenso recebê-lo aqui para falar um pouquinho dessa sua pesquisa, desse seu trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, falar um pouquinho do seu curso, porquê desse curso, porquê da escolha, né? Falar um pouquinho para o nosso ouvinte conhecer quem é o Arthur Silva, novo engenheiro mecânico. Eu entrei na UFMA pelo curso de Ciência e Tecnologia, que é o BCT, e durante ele eu fui descobrindo qual área que eu queria seguir, já que ele oferece para o segundo ciclo Engenharia Civil, Mecânica Ambiental e Computação. E durante o curso eu me identifiquei mais com mecânica. E dentro da mecânica mesmo eu descobri uma área que eu nunca pensei que fosse trabalhar na vida, que é essa área de geração de energia, era de térmica e fluidos que a gente fala. E a partir dela eu comecei a desenvolver essas pesquisas na área mais voltada para a parte de biomassa mesmo, para reutilização de resíduo para geração de energia. E eu estou finalizando o meu curso de engenharia mecânica agora e já comecei o mestrado também na parte de engenharia mecânica, na área de engenharia de energia, e vou continuar trabalhando com esse material. Agora eu te perguntar o porquê, né, de pensar dessas alternativas para gerar uma energia mais limpa. É uma energia mais limpa? Gente, vocês sabem o que foi que ele usou para gerar essa energia? Como eu falei, escama de peixe. Conta essa, porque o pessoal geralmente escama de peixe joga fora, né? Bem, o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha com biomassas. E a maioria das biomassas que já foram estudadas ou têm sido estudadas são biomassas de origem vegetal, como bagaço de cana, por exemplo, que é mais comum. E o meu orientador me veio com essa proposta há um pouco mais de um ano atrás, devido ao nosso exemplo do dia a dia, que é o mercado do peixe. A gente sempre passa por lá e tem a questão do mau cheiro, proliferação de animais, e ele parou e pensou, tá, o que eles fazem com esse resíduo? Então, a partir dessa ideia, a gente optou por pegar esse material e ver se era possível aplicar ele como já era feito com as demais biomassas de origem vegetal. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, então, como é que foi esse processo, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Sim, de origem, eu fiz algumas pesquisas prévias de aplicação de resíduos pesqueiros para outros processos. Numa linguagem mais técnica, a gente trabalha com combustão e pirólise, que são dois processos termoquímicos para geração de energia. E eu fiz alguns trabalhos anteriores falando um pouco sobre a produção de biodiesel e produção de biogás utilizando o resíduo de pescado. E a maioria que eles utilizam realmente são as vísceras nadadeiras, e as escamas praticamente não tinham utilidade. As vísceras, por exemplo, a indústria cosmética até utiliza, e já tem algumas pesquisas voltadas para a produção de biodiesel utilizando vísceras. Mas as escamas mesmo em si... Mas só para o ouvinte entender, aproveitar aqui esse seu conhecimento, essas vísceras, eles utilizam para quê exatamente? Você tem conhecimento? Você correu atrás para saber? Sim, sim. De repente alguém usa e não sabe? Sim, eu fiz uma pesquisa pela literatura e, basicamente, os resíduos pesqueiros são ricos em colágenos, então eles são utilizados para produzir cosméticos. Então, é uma aplicação mais voltada para o dia a dia da pessoa que nem sabe que está utilizando aquele material. E como a gente não viu uma destinação devida para as escamas, elas geralmente ou são jogadas em lixões ou são jogadas ao mar, a gente optou por dar uma destinação para ela, para justamente evitar esse caso que ocorre no mercado do peixe, de evitar o mau cheiro, de evitar a proliferação, até a proliferação de doenças. E dar mais um leque de opções para a geração de energia renovável. Eu encontrei algumas pesquisas a respeito dessa caracterização inicial de escama de peixe, principalmente em relação a algumas composições, mas não tão completo com o que a gente queria. Então o estudo ele acabou por ser bastante inovador por isso. A literatura não trazia praticamente nada a respeito das análises que a gente queria fazer, e o que trazia era meio que de maneira rasa. Até algumas dissertações que eu olhei, tinha hora que beleza, aqui tem o que eu estou precisando. Na hora que eu li, caramba, não tem. Então, foi um trabalho bastante árduo mesmo. Acho que quando eu terminei o trabalho, a gente fechou em formato de artigo, ele já até foi submetido para uma revista internacional, e foram mais de 7 páginas de referência, por exemplo. Então, a gente teve que buscar bastante coisa mesmo para dar uma informação mais viável sobre aquele nosso material. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Arthur Silva, graduado em Engenharia
mecânica. Estamos falando sobre o uso da escama de peixe para gerar energia. Você sabe que o Cidade Universitária Entrevista sempre traz esse debate aqui. Trouxemos pessoas que utilizam a questão solar, enfim, várias outras formas. Mas aqui no Cidade Universitária Entrevista a gente achou interessante e trouxe, né, o Arthur, que tem a pessoa que o orientou. Fala o nome do seu orientador aqui. É o professor Glauber Cruz, do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFMA mesmo. Então, que conclusão você chegou com relação a essa pesquisa? Tem rumo? Geralmente é sustentável? Bem, de início, o maior medo que eu tinha é da pesquisa não dar certo. Quando a gente começa alguma coisa, a gente sabe se vai dar certo ou não, a gente tem que ter os resultados. Como o final da pesquisa, como conclusão, acabou sendo bem satisfatório. Como eu falei, a gente basicamente não tinha dados na literatura e a gente teve que comparar com o que tinha sobre biomassa de origem vegetal. Como a gente está trabalhando com processo termoquímico, que é um processo de queima, de combustão em caldeira, por exemplo, a gente comparou os resultados com o que tinha para as biomassas vegetais. E a gente obteve bons valores, por exemplo, o nosso poder calorífico, que é a quantidade de energia produzida por unidade de massa. As biomassas de origem vegetal, elas produzem de 5 a 25 megajoule por quilograma. O nosso material chegou em torno de 9,2 megajoule por quilograma, então teve um bom indicativo. A composição dele também sugeriu que ele emite poucos gases poluentes, como os SOx, que são os principais gases responsáveis pelo efeito estufa, já que o nosso material tem uma quantidade ínfima de enxofre, não chega nem a 1%, e a quantidade de cálcio também presente nela ajuda a diminuir essas emissões. Então, foram bons indicativos inicialmente, mas, como eu disse, é um material novo e ainda precisa de mais estudo. Ele também apresentou algumas características negativas, como eu já citei, é um material rico em colágeno, por exemplo. Então, tem alguns componentes inorgânicos ali que podem acabar por gerar algum aspecto negativo. Como, por exemplo, a questão de produzir mais cinzas. As cinzas acabam se depositando no final das caldeiras e acaba prejudicando um pouco o material. Então, vou continuar trabalhando, fazendo as demais análises, como a respeito dos gases e a respeito de outros meios de conversão para essa energia. Mas a gente teve resultados bem positivos mesmo. Agora eu te pergunto, Arthur, você como pesquisador da área, que pretende continuar, a energia limpa é o caminho para os países desenvolvidos e o país que queira entrar nesse rol tem que entrar nesse trilho? Você avalia assim ou não? Discorda? Eu concordo, porque nós sabemos que 80% da demanda de energia mundial vem de combustíveis fósseis, que é o petróleo, é o gás natural, é o carvão mineral que a maioria das termoelétricas usam, por exemplo. E a gente sabe que além da maioria desses materiais emitirem poluentes, prejudicarem o meio ambiente, eles também são recursos finitos, ou seja, eles vão acabar. Então, vem sendo desenvolvido bastante pesquisa a respeito das biomassas, justamente porque elas são um material bastante viável e, na maioria das vezes, são lixo. Ou seja, a gente já utilizaria esse lixo, ao invés de descartar de uma maneira inadequada, a gente daria uma opção sustentável para a geração de energia. Já tem pesquisas mesmo utilizando o próprio lixo para geração de energia. Lixo, uma mais recente que a gente viu, que foi sobre o lodo, Sim. O lodo dos esgotos. Então, todo esse material, ele passa por um tratamento prévio. O próprio carvão mineral, por exemplo, quando vai para uma dessas termoelétricas, ele passa por um tratamento todinho antes de ir para queima. Então, esses materiais, diferentemente do que ocorre com a lenha, que a gente chama de biomassa de queima direta, eles passam por um processo prévio de tratamento, de retirada de umidade, para poder ser utilizado. Então, a gente fala que é lixo, mas não, é um resíduo que pode ser utilizado para ajudar bastante, principalmente no meio ambiente. Agora, Arthur, essa questão ambiental pesa muito, correr atrás de novas formas de energia? Queria que você falasse isso para o nosso ouvinte. O Brasil, algumas pessoas pensam que não, mas tem bastantes pesquisas no país envolvendo essa questão de geração de bioenergia, principalmente com biomassa. O meu próprio orientador, no doutorado dele, trabalhou com biomassas das 5 regiões do país. Então, já deu um leque bem elevado de opções. E países desenvolvidos como a Dinamarca, por exemplo, eles investem muito nessa questão das biomassas, porque, como eu já citei, países do primeiro mundo entendem que é importante a questão ambiental. Então, eles investem bastante nessa questão de utilizar um material novo, ver a viabilidade dele e realmente utilizar. Então, é isso que a gente espera, que o nosso país possa chegar
a essa mentalidade do país de primeiro mundo e começar a utilizar as nossas opções. A gente sabe que as biomassas não vão substituir o combustível fóssil. Então, seria uma maneira de ajudar a intercalar os dois para ajudar na redução dos poluentes e poder prolongar um pouco mais essa vida útil dos materiais que a gente tem. Como eu já falei, o petróleo tem previsão para acabar, o próprio carvão mineral tem previsão, e as biomassas estão sempre se renovando na natureza. Então, seria uma opção a mais para ajudar no desenvolvimento do país e prevenir a questão da degradação do meio ambiente. Estamos chegando aqui já ao final do nosso Cidade Universitária Entrevista, conversa muito boa. A outra pergunta que eu queria aqui te questionar, por exemplo, qual é a visão dos países europeus, você citou alguns países europeus como Dinamarca e tal, e a do Brasil com relação a esse debate, a essa questão de uso da tecnologia para poder avançar nessa energia limpa, para que as futuras gerações possam aí, gozar de um mundo melhor. O que você, dessas suas andanças de pesquisa, você deve ter dialogado, conversado, participado de várias atividades, eventos, congressos, seminários, para poder também ter um produto final interessante. Queria que você falasse isso para o nosso público. Eu vou falar com o que eu tenho estudado mais recente. Lá no mestrado, a gente tem uma cadeira chamada Energia e Meio Ambiente, que também é ministrada pelo meu orientador, e nela a gente discute bastante, principalmente essa questão de energia em relação à questão ambiental. Então a gente sabe que tem muito estudo desenvolvido a respeito da energia fotovoltaica, a respeito da energia eólica e principalmente da energia hídrica. 80% da demanda de energia do Brasil é composta por energia hídrica, justamente devido à questão da elevada quantidade de rios, etc. A gente vê que a gente precisa realmente utilizar o que a gente tem disponível. A gente observou, um amigo meu até citou numa reportagem recente, que um dono do restaurante utiliza os resíduos dele para gerar biogás, para poder gerar o fogo para utilizar no preparo dos alimentos. Então, a gente percebe que em alguns lugares, eles já pegam o que tem... Isso no Brasil ou fora? Isso aqui no Brasil. Aqui, se eu não me engano, foi em São Paulo. É até recente a reportagem. Então, a gente vê que em alguns lugares, as pessoas já pegam o que tem e vão aplicando. Por mais que não seja em escala industrial, mas já é em escala de bancada, em escala residencial. Na Europa já tem algo em escala maior, né? Isso, tem. Eu citei o exemplo da Dinamarca porque a gente fez uma visita recente à Eneva, que é uma termoelétrica aqui de São Luís, e o engenheiro de lá, ele citou um amigo que está trabalhando nessa área de biomassa, e foi justamente por isso, porque a Dinamarca, eles vão em cima, eles investem bastante, já pensando nessa questão ambiental. Então, é algo que eu vejo que realmente é necessário aqui no Brasil. O Brasil tem um potencial elevadíssimo para a produção de energia limpa, como além da biomassa, eu já citei a questão hídrica, a questão eólica, a questão fotovoltaica, que está se desenvolvendo agora. Teve um crescente, se eu não me engano, da energia fotovoltaica recentemente. Até aqui no Maranhão, ela já chegou mais recente. Então, o pessoal está vendo com outros olhos, até por questão de redução de custos. E, além de tudo, da questão ambiental, tem que levar a questão dos custos em relação. E o que eu consigo ver é que a maior dificuldade que eu vejo para a implementação é a relação de custo. Eles não têm essa visão a longo prazo de geração de energia limpa. Mas a esperança que a gente tem é que uma hora vai chegar. E a gente está dando várias oportunidades, várias opções de utilização desse material para suprir essas necessidades que eu citei. Estamos chegando aqui ao final do programa, queria te agradecer. E a última pergunta é o seguinte: você vê que há uma consciência internacional de que há uma necessidade de se aliar várias questões, a questão econômica, a questão energética. Você vê que esse é o caminho, quer dizer, o mundo inteiro já começa a avançar, e quem não tiver nesse barco dificilmente entra, né? Tipo assim, vai ter barreiras. Sim. Alguns lugares pensam muito na questão ambiental, justamente porque eles já não tem também. Isso, né? A gente não tem, por exemplo, a mata que a gente tem aqui, por exemplo, na Amazônia. E eles começaram a ver a questão dos poluentes e começaram a aplicar. E, novamente citando, o Brasil tem muita pesquisa a respeito de energia renovável. Então, a gente tem bastante opções. O que é necessário querendo ou não, tem que citar o governo. É necessário que o governo abra os olhos a respeito do que está acontecendo no Brasil, do que pode ocorrer futuramente, como já ocorreria em outros países da América e da Europa, e começar a investir mais a fundo nessa questão. Além de ajudar até economicamente, tem que pensar na questão ambiental, tem que pensar na questão da saúde, como eu falei.
Só pelo fato de pegar esse resíduo e tirar de ser jogado no lixão ou próximo à comunidade, já ajuda a diminuir a proliferação de mau cheiro, animais e doenças, que é muito importante. Arthur Silva, obrigado pela sua presença aqui no Cidade Universitária Entrevista. As portas estão abertas aqui do nosso estúdio. Se tiver novidades, liga pra gente, vem conversar com a gente, tá bom? Tá bom, eu que agradeço e assim que sair novidade eu venho trazer aqui novamente. Muito obrigado. Valeu, Arthur Silva. Esse foi o nosso Cidade Universitária Entrevista desta semana, que conversou com Arthur Silva, graduado em Engenharia Mecânica. E falamos sobre o uso da escama de peixe, que foi o seu trabalho de conclusão de curso. Escama de peixe para gerar energia. Tá no começo, como ele falou, tem um longo caminho, mas vamos torcer, porque só através da pesquisa, da ciência, da inovação é que a gente vai realmente melhorar o nosso país. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira M, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Com produção nossa e apresentação também na edição de áudio do nosso querido Marcos Belfort e a coordenação também sobre ele. A gente agradece, portanto, o carinho da sua audiência. Uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.